água, a fervura, e durante todo esse tempo existe todo um ritual. E... Agora, é engraçado que o ser humano vai atrás de coisas que você não suspeita que possam dar um efeito, como o efeito do ayahuasca. A pessoa tem que macerar isso aqui, saber que mistura com aquilo, dá certo, eu vou chamar de barato, não é barato, né? Mas a pessoa também... Às vezes pode ser bem caro, inclusive. Sim. A pessoa, para sacar que isso aqui vai dar certo, e antes, será que alguém já fumou essa folha aqui pensando que vai acontecer alguma coisa? Isso é que é interessante. Você nunca tentou fumar essa folha? Não. Isso é que é interessante. Tá louco, as pessoas fumam tabaco, fumam tudo. Por que não pegam uma folha dessa e experimentar? Será que nunca ninguém experimentou? Essa é a grande diferença. Como é uma planta que tem uma magia, não daria para o índio, o primeiro índio que criou isso, ou a primeira pessoa, ir por tentativa e erro. Mas fumava tabaco, o índio que fumava tabaco. Pois é, isso que eu estou dizendo. E foi uma coisa exatamente intuitiva, vinda de uma compreensão, de uma expansão de consciência maior, juntar duas plantas amazônicas no meio de uma infinidade de cipós e de folhas, as duas corretas. E é um índio peruano, os índios peruanos que... Na nossa Amazônia, existe no Peru, existe na Colômbia, existe índios brasileiros também. Não, estou perguntando por causa do nome, que é um nome... Esse nome foi um nome consagrado, né? Porque chamo também no Brasil, chamo de mariri, o chá, iagé, tem outros nomes que foram dados, mas consagrou-se a ayahuasca. Ayahuasca. Você deu para o seu pai tomar isso? Dei para minha filha, para meu pai, para sua minha filha, mãe. Eu já vi essa irresponsabilidade, mas enfim, passou. Deu certo. Deu muito certo, uma moça muito bonita. E inteligente, bondosa, iluminada essa moça. E seu pai e sua mãe também tomaram sabendo que estavam tomando? Claro. Não mente pra mim. Eles pediram isso, Ju. Porque quando eles viram que eu comecei a... Porque você quer saber se a árvore é boa? Prova do seu fruto. Eles começaram a perceber um grande movimento de transformação na minha vida. Eu comecei a me tornar um melhor filho, um melhor psiquiatra, um melhor vizinho, um melhor motorista. Tudo. Melhor motorista. Também. A consciência. Agora, eu só vou te interromper para dizer o seguinte: não use esse exemplo de que para saber se a árvore é boa, prova do seu filho. Tendo uma filha, do seu fruto, tendo uma filha tão bonita ali na plateia, o pessoal vai sair daqui querendo provar. Mas aí qual foi a reação do seu pai e da sua mãe depois que tomaram o chá? Então, eles já foram buscar, me pediram. Porque ele falou, se alguma coisa que faz tão bem a você, te deixa tão bem, eu também quero experimentar. E primeiro veio a minha mãe. Meu pai já mais receoso, botou ela como cobaia. Se der certo, eu vou depois. E ela voltou deslumbrada, porque ela teve uma experiência assim, muito interessante de ter, dentro da linguagem dela, falou, eu conversei com Deus. E o meu pai, que não acreditava muito, falou, então também quero falar com o homem, né? E aí ele veio depois. Quer dizer, eu conversei, ele respondeu. Ele respondeu. E ele meu pai ficou durante alguns anos, fez parte da organização que fazia parte, e chegou até ser graduado, chegar até alguns graus e tal. Depois ele começou a ficar mais velhinho e era muito difícil, minha mãe parou. E era no sábado, e ela pediu... E seu pai é vivo ainda? Os dois, vivinhos lá. Aliás, antes de vir para o programa, passei lá para pedir a bênção para ele. Falei, esfrega a mão na minha careca aqui, paizão. Seu Gonzaga e Dona Ofélia. Assim. Parabéns, seu Gonzaga e Dona Ofélia. Agora, voltando a falar em termos de alucinógeno, não deixa de ser um alucinógeno. Esse é um dos nomes. E o perigo da pessoa ficar viciada em tomar isso? Não tem jogo. Você toma há quantos anos? Eu bebo isso já vai para 28 anos. Agora, você não sabe mais se é dependente ou não. Não. Eu fiquei 2 anos que eu entrei numa grande crise comigo mesmo. As pessoas me chamavam de mestre e eu não podia olhar para o espelho. E eu falei, se um dia eu for mestre, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. E entreguei e parei, fiquei 2 anos sem beber. E absolutamente sem nenhuma falta. Aliás, para você beber, você precisa saber o que você quer. Porque não tem condição de fazer o uso dessa substância para fins recreativos. Vou para uma balada, vou para uma rave. Não dá. Mas para ficar em casa batendo papo com Deus? Não dá. Não dá também? Não dá. É preciso o ritual. Tá bom. 28 anos, você falou? 28. Vai fazer 28 anos em agosto. E quantas vezes por dia?
Não, não. É uma vez cada 15 dias no máximo. Assim. De 15, porque é tanto material psicológico que emerge que você precisa sedimentar tudo aquilo. Para que aquilo seja uma experiência transformadora. É uma coisa séria. O chá tem prazo de validade, não? Não. Você faz o chá e guarda e tudo bem? Já bebi chá que estava armazenado há anos e não tem anos? Problema. Uma pergunta um pouco mais indiscreta não, mas mais pessoal, em relação ao seu pai e à sua mãe. Eles vomitaram quando tomaram chá? A minha mãe acho que não. O meu pai vomitou. Mas o vômito... Mas é uma reação muito constante nas pessoas que tomam pela primeira vez. Não é raro e também não é visto, como eu digo, não tem aquela conotação de um vômito de você estar passando mal. Não é isso. É simples. A pessoa vai, vomita, volta, às vezes se alivia, porque quando ela vomita, normalmente é uma catarse, estou falando psíquica, vem alguma coisa a mais com aquela substância. Ela se livra de um pensamento, ela se livra de uma culpa, ela se livra de um erro, de alguma coisa, e aí volta tranquila e tem experiência mais... Eu estou perguntando pelo seguinte, porque tem pessoas que vomitam, como inclusive alguns bêbados, mesmo sem ser bêbado, que vomitam assim, está falando, com licença, eu vou vomitar um instantinho, e volta. Pois imagina você que está... o vômito não faz nenhum efeito da pessoa ficar dolorida. Eu, por acaso, se eu passo mal, se eu tenho que vomitar, eu fico 3 dias imprestáveis, com dor no corpo. Então, eu estou perguntando nesse sentido, não é no sentido de ser está vomitando que faz mal ou não. Quando uma pessoa começa... Mas uma coisa que pode fazer você vomitar, a pessoa que tem dificuldade em vomitar deve ter medo de tomar, ou não? Então, quando uma pessoa me pergunta sobre isso, novato, ele sempre pergunta sobre isso, eu falo assim, olha, do centauro, você está fixado no casco dele, na ferradura. Sim, mas sem o casco, o centauro tropeça mesmo. Jô, é o mínimo e aquilo alivia, dá uma sensação de alívio. Tem hora que a gente até, por conta do pensamento, sai e vai procurar o vômito para livrar daquilo. Por isso que eu disse, ele é catártico. No Peru, eles chamam lá os tratamentos, lá tem uma clínica que trata usuários de drogas com ayahuasca, oficializada, como foi do governo peruano e do governo francês, o Taquiwase, do Jacques Mabila. Eles chamam isso de purga, que é meio que como é que eu diria assim, meio que obrigatório essa purga, que eles encaram isso como uma purificação. Se eu puder purificar de outro jeito, escapar dessa, eu prefiro. E isso é um controle psíquico. Depois de um tempo que você tem uma experiência, aí você não tem mais esses desconfortos. Aí é êxtase puro praticamente o tempo todo. Bom, eu vou levar isso aqui para plantar no meu quintal. Mas não beba sozinho e sem alguém com muita experiência para guiá-lo. Não, isso pode ficar tranquilo. Eu conversei aqui com o Wilson Gonzaga da Costa. Wilson, também gostei. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela filha. Deixa só, eu preciso dar um recado. Pode dar. Para a família do Glauco. É verdade, não se falou aqui do Glauco. Vou até abrir um parênteses para também perguntar a você o que você acha disso, que acabou uma coisa que acabou, sei lá, dando uma imagem negativa ao chá, né? Tomou chá, estava drogado, o cara que matou, o rapaz que matou. Então, primeiro é preciso esclarecer que esse rapaz que cometeu esse absurdo, ele já tinha 3 meses da última vez que tinha bebido chá. Ele tinha, muito provavelmente, ele tinha uma psicose de base ali. Ele estava sobre o surto. Então, em surto. Do meu ponto de vista, claro, não entrevistei e tudo. Mas o que eu quero dizer é dar um recado, assim, a minha solidariedade para a família do Glauco. Claro. Né, a esposa dele, a Bia, a mãe do como é que era o nome do filho dele? Raoni, Raoni. E que o meu desejo é que eles estejam acolhidos no colo da Divina Mãe e que a mãe sopre no coração dela todo o conforto e o perdão. Porque eu acho que essa história, no meu ponto de vista, só tem vítimas. Só tem vítimas. E isso não tem nada a ver com a ayahuasca. A ayahuasca é um grande expansor da consciência. Mas no caso só tem vítimas, mas tem uma vítima ativa aí que provocou a morte de outra... E o Glauco, que aliás,
independente de ser bom ou mal, não é isso, mas era uma pessoa extraordinária, né? Extraordinária. Bom, Wilson, muito obrigado e obrigado por ter lembrado, né, o negócio do Glauco, que era importantíssimo a gente citar aqui. Daqui a pouco a gente